Bom, pessoal, vamos lá. Eh, a partir do se você logar no sistema, vamos gerar aqui como é que a gente consulta para saber se a carga já está com presença de carga, não é isso? Poder gerar a presença de carga do seu processo. Para isso, a gente vai clicar aqui em Gerenciamento, Central de Controle e Rastreamento. Nesse caso, eu vou fazer uma pesquisa utilizando o número do BL. O sistema já vai retornar para você com as informações. Vou clicar aqui em Presença de carga. Em presença de carga, é possível identificar que a carga já foi inserida, tá, lá no Syscomex. Já tive registro de NIC, então eu posso continuar com o processo. Então, a partir desse momento, é possível a gente também identificar se a carga foi ou não selecionada para agricultura. Clicando aqui em Mapa, clicando em Pesquisar, esse processo ainda não teve nenhum registro, ou seja, ainda não houve o envio para o mapa. Deixa eu pegar aqui um outro processo, para ver se esse aqui já estava com envio do mapa. Esse outro caso aqui, para exemplo, a critério de exemplo, ele já teve uma troca de mensagens, né, com o sistema de agricultura, e aí no histórico aqui é possível identificar que houve já o cadastro, ou seja, o terminal já informou e estamos aguardando o retorno, se a carga vai ficar com status selecionados ou não. Estão aguardando a deliberação, tá, da equipe lá do SIGVIG para poder informar. Retornando à tela principal, vamos supor que a carga tenha sido selecionada para a inspeção do mapa. Como é que eu faço uma solicitação de pedido, tá, de posicionamento para conferência aduaneira, para conferência da agricultura? Clicando aqui em posicionamento, eu vou escolher o tipo de serviço, ou seja, posicionamento mapa. Vou informar a data, ou seja, dia 5 de 2022. O grupo fiscal. Ah, perfeito, pessoal. Desculpa. Aqui no grupo fiscal, a gente vai poder escolher aqui o origem, igual a gente utilizava no outro portal, né? Mapa. Caso seja aduaneira, a gente pode utilizar o caractere coringa, que é o porcentagem, 3 vezes. Então, a partir do terceiro caractere, a gente consegue visualizar as opções, tá? Então, vamos supor que seja uma solicitação para conferência aduaneira. Então, o grupo é o EQCAD, né? Equipe de Conferência Aduaneira, tá? Só que você não vai poder utilizar o serviço posicionamento mapa, tá? É só um exemplo que aqui você pode pesquisar e aí você vai correlacionar com o tipo de serviço. Então, vamos supor uma desova por adição da Receita Federal, e aí a gente vai utilizar a conferência aduaneira, né, o EQCAD, tá? Seria esse tipo de correlação. Se for mapa, a gente vai selecionar lá posicionamento mapa, e aí eu vou informar aqui o grupo fiscal mapa, tá ok? Esse processo, a área a gente deixa em branco, tá? A gente não vai precisar preencher aqui a área. E o container, no caso, como esse processo ele possui um container, eu vou selecionar aqui a unidade. Posso escrever uma observação também. Pronto. Ok? E é feito isso, a gente vai informar, clicar aqui em incluir. Tá? Nesse momento, para caráter de teste, eu não tenho janelas parametrizadas, tá? Então, a partir desse momento, ele vai gerar para vocês um número de protocolo que vai aparecer aqui em cima. Esse número de protocolo é possível consultar ele
aqui em posicionamento, ou seja, em tracking, aqui em cima, eu tenho essa função posicionamento. Nessa função aqui de tracking posicionamento, todos os serviços que vocês solicitarem vão ficar aqui, ó, exemplificado, e é possível acompanhar o andamento desses serviços, ok? Então, vou retornar aqui na área pesquisar. Tá? Então, pesquisando aqui, o processo foi concluído, fiz um pedido de posicionamento. Qual próxima etapa eu posso continuar? Eu posso registrar o documento, registrar minha DI, registrar minha DSI, tá? Depois de desembaraçado. Seu processo foi desembaraçado, você terminou a conferência, o processo foi liberado, então a gente dá continuidade aqui na parte documental. Clicando em documental, se for DI, DSI, vou voltar aqui só para deixar isso mais claro. Os processos de DI e DSI, a gente vai utilizar esse ícone aqui, documental. Caso o processo seja trânsito ou cabotagem, a gente vai utilizar o processo aqui, o botão de DTA, ok? Então, nesse exemplo, eu vou registrar uma DI, vou clicar aqui em documental, vou clicar em incluir. Pronto. Regime. Isso é uma constante, sempre será carga já desembaraçada. Tipo de documento, a gente tem que escrever o nome dele, né? A gente começa a escrever declaração, aí já vai aparecer as opções, a gente vai utilizar a DI e vou informar o número da DI. Caso eu queira trocar o CNPJ, o cliente financeiro, caso não seja, né, esse cliente aqui que vai arcar com os custos, é possível nesse momento estar informando o cliente pagador. Caso deixe em branco, o próprio cliente financeiro será o cliente da documentação. Comissário, a gente não precisa preencher, tipo movimento. Grupo NCM não precisa preencher, vou preencher o terminal. Localização de onde está a carga, Rio, Brasil, terminal. A moeda, a gente vai utilizar o valor VLMD, conforme consta lá na capa da DI. Então, vou informar aqui, dólar americano, o valor CIF e o valor em dólar. Vou informar a data do registro da DI. E vou informar a data de desembaraço. Pronto. E aqui o canal da qual ela foi desembaraçada. Aqui em desembaraço, tá? Aqui em desembaraço, eu preciso informar qual canal a carga foi desembaraçada. Então, quando você começa a escrever desembaraçada, ele vai aparecer as opções. Então, eu tenho desembaraçada de importação verde, né? Laranja, amarelo, vermelho e cinza. Então, como a carga desembaraçou verde, ok. Clicar aqui em OK. Ele não vai processar porque a DI ela é fictícia. Então, o número de documento ele vai validar se o documento é válido ou não. O documento estando preenchido, tudo certo, ele vai processar e aqui em cima vai aparecer os status, de aguardando primeira consulta com Syscomex, né? Vai entrar o robô e ele vai fazer, a partir da segunda consulta, ele vai aparecer o histórico todo aqui, clicando em log. Com o processo selecionado aqui em cima, você vai clicar em log, pesquisar e ele vai te trazer todo o histórico. Caso algo esteja com erro, houve uma divergência do que foi preenchido para o que realmente está gravado lá no Syscomex, ele vai aparecer e aí você tem essa possibilidade de alterar, selecionando o processo, clicando lá em alterar, você vai corrigir o documento e aí a partir do momento que você clica em OK, ele vai processar de novo, tá? Já faz uma nova consulta automaticamente, tá? Então, o processo liberou. Qual a próxima etapa eu posso realizar aqui no caso de uma DI? Eu vou realizar o check-in documental, ou seja, eu vou fazer o upload dos documentos.
aqui no check-in documental, a gente vai aparecer aqui processo liberado, né, que é a DI com o número dela. A gente vai selecionar ela e vamos fazer o upload dos documentos, né? Clicando aqui em upload, ele vai aparecer a janela para vocês. Vocês vão fazer o upload de documento a documento. Esses documentos vão aparecer aqui nessa tela, né, de envio de documentos. Cada documento que você fizer, ao clicar em carregar, vai ser possível fazer a associação. Igual acontecia no CAP, onde você fazia a associação de um documento, né, por exemplo, BL original no formato PDF-A. Então você tinha que fazer o upload dele no campo pré-definido. Aqui você só vai selecionar esse documento. Então, selecionando o arquivo, você vai clicar no item do checklist correspondente ao BL, por exemplo, e vai clicar em associar. Dessa maneira, o processo ele vai começar a criar os vínculos. Todos os documentos, aqui na coluna tipo, você vai poder identificar o que são documentos obrigatórios e o que são documentos opcionais. Por exemplo, o processo ele possui um único container e o destino final é aqui o próprio estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, você não precisa da nota fiscal de entrada. Então, ele é um item opcional, ou a nota fiscal, porém, se o teu processo é para o Rio de Janeiro e possui mais de 2 containers, aí essa nota passa a ser obrigatória. Então, você vai lá e faz o vínculo ao documento, ok? A partir do momento que o processo foi analisado, isso ele depende da equipe interna aqui, né, da equipe do registro, processar esses documentos, fazer consulta junto aos órgãos lá fiscais. Os processos estão liberados, a gente vai processar a entrega e aí é possível dar continuidade ao seu processo. Vou clicar aqui na casinha para retornar. Próxima etapa aqui que a gente pode fazer uma consulta é aqui na nota cobrança. Aqui na nota cobrança, a gente pode fazer também, antes de registrar a DI, a gente tem duas opções, né? Seja ela antes de registrar uma DI ou depois de registrar uma DI. Caso eu não tenha registrado a DI e queira fazer uma prévia dessa carga, eu posso clicar aqui em engrenagem, aqui em gerar estimativa de cálculo. Vou habilitar todas as funções. Vou simular a data de retirada, ou seja, dia 10/10/2022. E vou colocar o valor em real, tá? Então, vou colocar aqui o valor em real. Pronto. Clicar em OK. Ele vai gerar uma prévia, tá? Então, fazer uma consulta. Ele vai gerar para você aqui a simulação. Essa simulação eu não tenho DI registrado ainda, então é somente uma prévia para poder compartilhar com o cliente. Então, quando eu clicar aqui em imprimir, ele vai gerar aqui um PDF, onde é possível a gente analisar toda a estimativa desse processo. Lembrando que o período foi solicitado, né, até o dia 13/10, onde termina o último período, todos os períodos correspondentes ao processo e todos os serviços. Lembrando que isso aqui é uma prévia e caso o cliente esteja de acordo, a hora que você registrar a sua DI, aí sim, após registro da DI e ter feito a etapa de documental, é possível gerar a estimativa mesmo, para a gente poder pagar. Como processar isso? Né? A gente vai clicar de novo aqui em gerar estimativa, todos os serviços e armazenagem e a previsão para retirada da mercadoria, ou seja, no dia 10/10/2022. Não vou habilitar a simulação. Pronto. Nesse processo, ele vai me dar que não existe mercadorias válidas. Por quê? Porque eu não tenho um documento registrado, né? É só uma simulação, eu não tenho uma DI registrada, porém eu consigo fazer uma prévia. Nesse momento, caso o processo já esteja concluído, eu tenho uma DI registrada, ele vai aparecer, né, com status aqui ativo, e é possível clicar aqui, né, caso o processo esteja já valendo, esteja tudo certinho, a gente vai poder clicar aqui em aprovar
Se o cliente solicitar para que seja informado um número de PO, uma identificação por parte do importador na nota fiscal, a gente pode preencher aqui o número do cliente, né? E clicar em OK. Esse processo aqui ele não vai, porque é um processo, né, de simulação. Feito isso, se o cliente for à vista, ele vai habilitar para o cliente aqui, ao clicar no i de informação, vai aparecer uma tela com o número do QR Code, tá? Uma chave e o QR Code para ele poder fazer o pagamento à vista. Caso o cliente não trabalhe com Pix, ele nesse momento pode, com a estimativa gerada lá, o PDF, ele vai anexar o comprovante de pagamento e mandar pelo CAP, tá? E aí a gente vai processar internamente. Quando o terminar que o CAP estiver com status de liberado, tá? O despachante ele retorna essa tela e aí ele vai aprovar o processo, ok? Então, se o processo for à vista, ele vai simplesmente gerar a estimativa, mandar no CAP, né, com a baixa, depois ele retorna nessa tela e aprova para concluir, tá? Se o cliente for faturado, ele já aprova automaticamente, olhou, analisou o processo, automaticamente ele vem aqui, quando ele der OK, o processo já vai ser baixado e faturado diretamente. Aqui eu gerei uma estimativa, gerei uma solicitação e quero gerar uma nova, né, que ela está errada, quero pedir um novo processo. Como eu faço? Eu posso desfazer essa liberação clicando aqui na borrachinha. Então, selecionando o processo, clicando aqui. Como isso é só uma simulação, ele não gera nada, mas se fosse um processo, ele estaria com status de liberado, né? Que você está consultando, quero gerar uma nova. Então, seleciona o processo, clica aqui na borrachinha, ele vai limpar o seu processo, permitindo você gerar uma nova estimativa. Então, aqui o exemplo, vamos supor que isso aqui é uma estimativa, não fosse uma simulação, né? A partir do momento que você gera ela, em até 5 minutos no máximo, quando você clicar aqui no i, vai aparecer o QR Code, e aí daqui você baixando, clicando lá, fazendo a leitura do QR Code, na hora que você pagar, é praticamente imediato, já fica baixado a armazenagem, né? Todos os serviços financeiros que estão em aberto, eles vão abaixar e o transportador já fica dando a parte de check-in documental, ou seja, a liberação, né? A partir do momento que você autorizar o transportador, ele já vai poder agendar de imediato. Lembrando que quando você faz, se o cliente for faturado, a gente vai fazer o envio do kit de faturamento, né, para os e-mails cadastrados, que já existiam anteriormente cadastrado, e para o e-mail do usuário, né, do despachante que está logado na conta fazendo a solicitação. Então, se você está lá no teu e-mail, lá tudo certinho cadastrado, você vai receber também lá o kit de faturamento, assim como se for à vista, receberá a nota fiscal. Isso sim, o envio da nota fiscal pode demorar um pouquinho, porque depende, né, do sistema lá da prefeitura gerar a nota fiscal. A última etapa, o processo foi faturado, não tem mais pendência nenhuma, você vai clicar aqui em liberação transporte, tá? O check-in documental, a gente já estava com ele liberado, né? A gente já tinha passado por essa etapa, né? Fez lá o check-in documental todo, associou os arquivos e o registro já liberou. Fizemos a nota cobrança, né? Que é a baixa a baixa financeira. A gente vai aqui em liberação de transporte, ou seja, antigamente você tinha que ir lá na DI, botar na capa da DI quem é a transportadora que vai retirar essa mercadoria. Agora você mesmo não precisa mais depender do terminal para isso. Você pode informar aqui quem é a transportadora. Então, nesse exemplo aqui, vai aparecer aqui em cima a transportadora. Você vai selecionar a transportadora que você quer utilizar e vai informar quantos volumes você quer autorizar ela. É possível incluir mais de uma transportadora, né? Colocando lá, você tem um saldo de 5 containers, por exemplo, eu quero liberar 3 containers para uma, 2 containers para a segunda transportadora, você refaz essa etapa aqui, ó, o nome da transportadora e clicando aqui em incluir, tá? Vai selecionar aqui o processo e vai incluindo.
Se o seu processo for carga solta, se antes dessa etapa você vai clicar no caminhão aqui em cima à direita, né, liberação transporte, e vai autorizar lá a quantidade de veículos que o transportador vai poder utilizar para retirar carga solta, tá ok? E aí depois a gente faz essa etapa aqui de autorizar a transportadora. Essa é a última etapa. Feito isso, a transportadora ela já vai estar conseguindo visualizar o processo e vai dar continuidade lá no agendamento.